Pessoal, para controle microbiológico de água, a amostragem ela deve ser daquele local ou daquele local de armazenagem do qual a gente precisa testar aquela amostra. Ou de um barrilete onde a gente armazena a amostra, ou direto da tubulação de onde vem essa amostra para um filtro, ou mesmo da torneira que a gente utilize essa água de um bebedouro. São diferentes locais, os diferentes locais de onde sai a água ou locais que armazenam água, a gente precisa amostrar dependendo do tipo de resultado, dependendo do local que a gente precisa avaliar. Se essa água vai ser usada como matéria-prima, se essa água vai ser usada como lavagem de material, de equipamento, a gente precisa saber, a gente precisa monitorar a qualidade microbiológica dessa água. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês simplesmente a água potável que vem pela torneira. De acordo com a legislação brasileira, a água que é distribuída pelas redes municipais, ela deve ser potável. E ser potável significa ausente de Escherichia coli, com um número limite de contaminação por coliformes e ausência total de coliformes fecais, entre eles a Escherichia coli. É muito difícil, vejam que vai descer aqui uma amostra de água, mas eu não estou analisando o todo. Então eu preciso de um volume considerável, coletar um volume considerável e avaliar também, incubar também um volume considerável de água. A gente pode usar diferentes métodos para avaliação. A gente vai fazer dois apenas deles. Os outros são métodos que a gente vai fazer ao longo das nossas aulas, mas não vão ser aplicados hoje para análise específica da água. Como que eu amostro? Como que eu faço a amostragem dessa água? Primeiro eu abro a fonte, deixo descer água. A recomendação da farmacopeia é que a água escorra por essa fonte por 5 minutos antes de fazer a coleta. Eu vou limpar o bocal, porque eu não quero saber da contaminação do bocal, eu quero saber da água. Então eu vou passar uma gaze esterilizada pelo bocal com álcool 70. E aí eu vou coletar em um frasco graduado e esterilizado, eu vou coletar 100 ml de água. E agora a gente vai incubar essa água, a gente vai ver ali como que vai ser feita a incubação. A incubação agora vai ser feita na minha superfície já limpa, com álcool 70, atrás da chama. E vocês observem aqui que eu tenho 3 segmentos de 5 tubos cada um. Em cada segmento de 5 tubos eu vou pôr uma diluição diferente de água. Então em 5 tubos eu vou colocar 5 ml de água e já tem 5 ml de meio de cultura aqui. Eu vou fazer então uma diluição 1 para 1. No segundo segmento aqui eu tenho 9 ml de meio de cultura, eu vou colocar 1 ml da água coletada, fazer então uma diluição 1 para 10. E no terceiro segmento eu tenho 9 ml de água de meio de cultura também. Só que primeiro eu vou diluir a água em salina e depois eu coloco 1 ml dessa água diluída. Vou fazer uma diluição 1 para 10 em salina e depois eu coloco 1 ml dessa diluição para o tubo de cultura, tendo no final então uma diluição 1 para 100 da amostra de água. Essa técnica é a técnica chamada de número mais provável.
que saíram da torneira, saíram do recipiente naquele momento. Eu não estou mostrando o todo. Então eu tenho que ter a possibilidade de amostrar, de tentar verificar que nessa amostragem eu tenho aquela provável contaminação. E aí, dependendo do número de tubos que houver crescimento microbiano, esses tubos de cada segmento aqui de diluição, esse crescimento nesses tubos está padronizado, quantos tubos tiveram crescimento em cada diluição. E aí eu vou olhar, isso tudo já está tabelado, eu vou olhar nessa tabela qual é o número mais provável de contaminantes por 100 ml daquela amostra. Por que isso é viável para a água? Porque eu não tenho como verificar o todo, como eu estava falando para vocês. Não é uma unidade de um produto que eu estou coletando. É aquela água que saiu naquele momento, que eu coletei naquele momento. Então, não necessariamente ela traz toda a contaminação que existe naquele recipiente e não necessariamente todos os tubos vão receber partículas viáveis. Então vai ter tubo que eu não vou verificar crescimento. É melhor eu trabalhar com meio líquido para favorecer o crescimento desses micro-organismos. Porque o meio sólido é mais difícil para os micro-organismos se desenvolverem quando eles estão, às vezes, não tão viáveis, assim, já tem um processo de redução de metabolismo. O meio líquido favorece que esses micro-organismos com redução de metabolismo venham a ficar viáveis e se desenvolver. E esse meio de cultura que a gente está usando é um meio de cultura com lactose e com azul de bromopresol e também com o tubinho de Duran invertido. Dá para ver o tubinho? Invertido aqui. Por que tudo isso? Lactose. Lactose é fermentada por coliformes. O que eu quero testar é coliformes. Bromopresol, mudança de pH, para ver o crescimento microbiano. E o tubinho de Duran invertido, se vocês se lembrarem da microbiologia, se eu tenho um micro-organismo fermentador de lactose, eu vou ter formação de CO2, esse gás vai entrar então no tubinho, vai ficar preso na extremidade do tubo, porque o tubinho de Duran está invertido, então a bundinha dele está para cima, o gás simplesmente vai ficar preso na parte de cima do tubinho, a gente consegue ver a bolha de gás ali dentro, e a gente sabe então que houve a fermentação, tanto porque mudou o pH, ficou mais ácido, o meio vai ficar amarelado, como também pela formação de gás. Esse teste é um teste presuntivo, não é um teste confirmatório. A gente vai ver nos slides que a gente vai trabalhar nessa aula, que a partir dos tubos positivos, a gente pode coletar uma amostra e passar para outros segmentos de meio de cultura, líquido também, contendo bile. Nesse caso, não há não há possibilidade de fermentação da lactose por esporos, por bactérias que formem esporos, quer dizer, e não há possibilidade de fermentação da lactose por bactérias gram-positivas. Aí eu confirmo, então, se houver crescimento nesses outros tubos, eu confirmo que a contaminação é por coliformes. E ainda eu posso continuar o teste e fazer um teste com um meio de cultura específico para Escherichia coli, contendo bile também, contendo lactose de novo, só que eu vou incubar esse meio de cultura a 44 graus Celsius, a partir daqueles meios que derem positivos no teste confirmatório, tá? Incubando esse meio de cultura a 44 graus,
eu proporciono só o crescimento de coliformes termotolerantes, que no caso é a Escherichia coli. Ainda posso fazer o teste de oxidase, só para confirmar que não tem micro-organismos com a oxidase, que não são os coliformes. E eu posso verificar também, por meio de cultura em placa, meio específico para Escherichia coli, a formação de um azul, com o indicador que eu coloco no meio de cultura, a formação de um azul metálico, característico da Escherichia coli também, nesse meio que eu incubo a 44 graus, contém bile, né, sais biliares, e contém a lactose. A gente vai fazer aqui o método presuntivo, então, só a lactose com o tubo de Duran invertido, no meio de cultura com o indicador de pH, porque as demais formas são feitas da mesma forma, as demais incubações são feitas da mesma forma a partir desse inicial aqui. E depois a gente vai fazer também uma análise, logo em seguida a gente vai fazer uma análise com um indicador cromogênico. Aí eu explico daqui a pouco quando a gente for fazer isso. Vamos então incubar aqui. Eu vou pegar o pipetador. Peguei o pipetador. Vou cortando e colocar 5 ml de meio de cultura na primeira diluição, nos 5 tubinhos. Essa aqui tá vazando, deixa eu pegar outra. Nessa primeira diluição, que é 1 para 1, o meio de cultura está concentrado 2 vezes, porque eu vou usar uma grande quantidade de amostra. Então ele tem que ficar concentrado para eu diluir com a minha amostra e ele ter nutriente suficiente para o crescimento de toda a amostra. Agora eu vou colocar 1 ml nos tubinhos de diluição 1 para 10. Ele já tem esses tubos de diluição 1 para 10. Já tem 9 ml de meio de cultura. Como eu estou colocando 10% de amostra, eu não precisei fazer o meio de cultura mais concentrado, ele já está na concentração de uso, porque 10% não vai alterar o volume, não vai alterar a quantidade de nutrientes para o volume de amostra que eu vou usar. E agora eu vou colocar 10 ml da amostra em solução salina já esterilizada.
vou colocar em 9 ml dos tubos, em 9 ml de meio de cultura nos tubos de diluição 1:100, portanto. E aí eu tenho as 3 concentrações, as 3 diluições de amostra agora em meio de cultura. Eu vou coletar de novo mais 100 ml de água para a gente fazer a análise então pelo substrato cromogênico. A gente vai ver nos slides da aula, vocês vão ler na farmacopeia também, que é validado o método para análise de água com substrato cromogênico. Nesse substrato cromogênico aqui, a gente tem 2 cromóforos. Um para crescimento de bactérias fermentadoras de lactose e outro para um outro que é indicador da presença de Escherichia coli. O que acontece? O primeiro, eu tenho um reagente aqui cromogênico, que é a galactose ligada a para-nitrofenol. Quando a bactéria consome a galactose, ela libera o nitrofenol, que fornece uma coloração amarelada para o meio de cultura. E a gente vai ver que isso se intensifica depois da incubação e a gente vê a turvação, inclusive, do crescimento microbiano. Quando existe a bactéria Escherichia coli contaminando aquela cultura, contaminando aquela amostra, a gente vê a reação do outro reagente cromogênico que tem aqui, que é um glicuronídeo ligado a umbeliferina. Então, a Escherichia coli, ela vai utilizar o glicuronídeo como fonte de carbono, libera a umbeliferina e a gente vê sob a luz ultravioleta a formação de fluorescência. Então, depois da incubação, a gente vai utilizar uma luz ultravioleta para ver se tem ou não a fluorescência da característica, então, da liberação da umbeliferina e indicadora da presença de Escherichia coli. Como que a gente faz a análise? Existem diferentes formas de colocar esse reagente, existem diferentes formas em que esse reagente vem colocado para a gente poder, muitas vezes, amostrar mais de uma amostra de água. E no caso aqui a gente vai colocar todo o reagente nesse tubo coletor, que é próprio para 100 ml. Então a gente abre o reagente, com cuidado para no manuseio não contaminar a amostra, nem o tubo. Eu vou colocar todo o frasquinho do reagente no tubo. E colocar os 100 ml de água que eu tinha coletado de novo ali, da mesma fonte da torneira. No tubo tem uma linha indicadora de 100, fecho esse tubo, travo ele, dissolvo bem o reagente. Só um minutinho.
Vejam que por enquanto tá límpida a solução, sem turvação nenhuma. Na verdade só tem bolinha aqui flutuando, mas ela não tem turvação nenhuma. Agora a gente vai incubar tanto essa amostra como os tubos, os 15 tubos, a gente vai incubar 24 horas a 37 graus. E depois então a gente vai verificar o crescimento de coliformes ou não. E com esse tubinho aqui eu vejo também a formação de, a presença, na verdade, de Escherichia coli sob a formação, com a formação da fluorescência, com a visualização da fluorescência. Vamos então fazer a incubação na estufa e esperar esse tempo para analisar o resultado. Como que a gente faz então a análise de resultado de controle microbiológico de água quando a gente fez o método de tubos múltiplos, onde o resultado é dado pelo número mais provável de micro-organismos ou o número mais provável de partículas viáveis? A gente vai avaliar formação de ácido, formação de gás nos diferentes segmentos, nos segmentos de tubos das diferentes diluições que a gente fez da água. 1 para 1, 1 para 10 e 1 para 100 foram os segmentos que a gente utilizou. Lembrando que o nosso meio era o meio lactose, o meio lactosado, contém um indicador de pH, que é o azul de bromocresol, contém um tubinho de Duran aqui dentro, que está invertido. Então vejam que a parte da bundinha do tubo de Duran está para cima e a boca do tubinho está aqui para baixo. E também, como a análise foi feita com a amostra de água potável coletada da rede, essa água que chega da rede, ela ainda contém cloro, então é preciso adicionar tiosulfato de sódio para inativar o cloro. Ok, contendo tudo isso, o que a gente vai verificar? O azul de bromocresol, ele fica amarelo e meio ácido. A gente não vê a coloração amarela nesse tubo de ensaio, pela fermentação de bactérias coliformes da lactose. Quando as bactérias do tipo coliformes estão presentes, elas, além de fermentar a lactose produzindo ácido, elas também produzem gás, elas produzem CO2. A gente vê o CO2 aprisionado aqui dentro do tubinho de Duran? Não tem nenhum gás aqui dentro. Então, quando a gente verifica tubos mantendo a coloração roxa, sem a formação de gás, o gás tem que estar dentro do tubinho, tá, gente? A gente não considera gás que, por um acaso, esteja aqui na extremidade aqui, ó, como esse aqui. Isso aqui pode ter sido simplesmente por agitação do tubo. Não tem gás dentro do tubo de Duran, não é indicativo de crescimento microbiano com fermentação de lactose. Então, a gente não viu nenhum tubinho com essas características na diluição 1 para 1, nenhum tubinho na diluição 1 para 10 e nenhum tubinho na diluição 1 para 100. O que é ótimo, porque a água potável não deve conter contaminação por coliformes totais e não deve conter contaminação por coliformes fecais. Embora com essas amostras aqui a gente não esteja avaliando o fecal. A gente está fazendo só o teste presuntivo em caldo lactosado.
que é o método que a farmacopeia preconizava até a 5ª edição e que podem ter laboratórios que ainda realizam. Tá. Eu já deixei, como a nossa rede aqui de Araraquara é muito boa, eu já deixei preparado um inóculo controle para a gente ver como acontece, então, o crescimento microbiano desses coliformes, fermentadores de lactose, produtores de ácido e gás. A única coisa é que eu não consegui, nem na menor diluição, eu não consegui nenhum tubo negativo. Todos ficaram positivos, então eu preciso diluir mais a bactéria quando eu for fazer esse controle de novo para a gente ter uma variação de tubos com resposta positiva, de crescimento positivo e crescimento negativo. Mas tudo bem, o que eu queria mostrar para vocês é como se comporta o controle mesmo. Como que é um tubo, como é a leitura de um tubo que a gente vê, para a gente ver como que é o crescimento microbiano. Vocês estão conseguindo ver o gás? Aqui. Olha só o tubinho de Duran aqui dentro. Ele, nitidamente aqui nessa parte de cima, o tubinho está indo até o fundo do tubo, claro. Mas nessa parte de cima do tubinho aqui, a gente vê que tem gás aprisionado nela. O restante está com meio de cultura dentro do tubinho de Duran, mas o gás, então, ele é mais leve, ele tende a subir. Se eu não colocar o tubinho de Duran invertido dentro do tubo de ensaio, eu vou perder o gás, não vou conseguir ver o resultado da produção de gás. Por isso que eu uso o tubo de Duran, para aprisionar o gás e ver a formação dele. E aí a gente consegue ver bem aqui dentro o gás aprisionado dentro do tubo de Duran. A gente também consegue ver muito bem a alteração do pH. Então, o azul de bromocresol, pH ficou ácido, a coloração do meio de cultura está amarela. Isso, então, no caldo lactosado, é um resultado positivo de crescimento de coliformes. Aqui todos os tubos mostraram crescimento positivo. Então, se eu tivesse uma amostra em que eu visse um crescimento positivo em um dos tubos, ou em quantos tubos que fosse, eu iria, primeira coisa, determinar a estimativa da densidade de contaminação. Então, vamos montar um exemplo aqui, misturando os tubos, tá? Isso foi o resultado da nossa aula mesmo, da nossa análise. Mas vamos tentar avaliar se a gente visse tubos positivos, com crescimento positivo aqui na nossa amostra de água que foi coletada ali na pia. Então, vamos pôr aqui um tubo na diluição para 1, só para a gente ter de exemplo, e mais um tubo na diluição 1 para 10. Então, a gente vê que esses tubos têm crescimento positivo, são tubos que indicam a contaminação por coliformes. Eu estou vendo o gás dentro do tubo de Duran e eu estou vendo a alteração de pH com formação de ácido para uma cor amarelada do tubo de ensaio. Eu olharia na tabela, então, de padronização do número mais provável de micro-organismos nessa amostra. Nessa tabela, eu tenho cada uma das diluições e quantos tubos estão positivos em cada uma das diluições. A tabela traz todas as probabilidades, né, de 1 a 5,
todas as probabilidades de combinação. Então, eu posso ter de 0 a 5 tubos contaminados na primeira diluição, de 0 a 5 na segunda, de 0 a 5 na terceira diluição. Aqui a gente tem, nessa nossa montagem aqui, um tubo positivo na primeira diluição, um tubo positivo na segunda diluição e 0 tubos positivos na terceira diluição. Então, o que eu leio? 0. Olhando na tabela, a gente vai ver que a densidade mais provável, ou o número mais provável de micro-organismos por ml dessa amostra que foi analisada é de 6,2, se eu não me engano. Então, esse é o número mais provável. Ok, essa é a estimativa de contaminação. Mas esse é um teste presuntivo. Eu não confirmei se esse crescimento aqui foi de coliformes mesmo, ou se foi de bactérias gram-positivas ou bactérias formadoras de esporo. Como que eu faço agora, a partir daqui, para confirmar que o crescimento é de bactéria coliforme e não de outra bactéria? Eu vou pegar só esses 2 tubos que na nossa análise hipotética aqui, eu pegaria só esses 2 tubos que tiveram um crescimento positivo, pegaria uma alçada da amostra que está aqui dentro e colocaria essa alçada dentro de outro tubo, também com um tubinho de Duran invertido, mas é um tubo agora de caldo lauriltriptose. Com o lauriltriptose, eu excluo a fermentação por bactérias que formam esporos. Posteriormente a isso, se houvesse crescimento nesse segundo meio de cultura, eu preciso excluir ainda a possibilidade de que esse crescimento seja de bactérias gram-positivas. Então, eu vou pegar do caldo lauriltriptose também uma alçada, vou passar para o caldo bile. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês na lousa, só um minutinho. Então, ó, no teste presuntivo, eu tenho caldo, vou pôr caldo como C, caldo lactosado. O tubo que tiver resultado positivo, eu preciso confirmar se é coliformes totais. Então, eu vou fazer o teste, uma sequência de testes para confirmar. Então, eu vou fazer o teste confirmatório. Como que eu faço? Uma alçada, então, do tubo que apresentou crescimento positivo. Eu vou passar para caldo lauriltriptose. Se no caldo lauriltriptose eu tiver crescimento, eu preciso checar se esse crescimento é de coliformes ou é de bactéria gram-positiva. Então, eu vou passar também uma alçada do caldo lauriltriptose para o caldo bile verde brilhante, que é o indicador de pH, e a bile, os sais biliares, inibem o crescimento de bactérias gram-positivas. Se eu tiver aqui, nesse caldo, crescimento positivo, então eu confirmo a presença de coliformes totais. Como que eu confirmo se a minha amostra está contaminada com coliformes fecais, que no caso vai ser a Escherichia coli? A partir desse tubo
com crescimento positivo do caldo verde, bile verde brilhante, eu faço um inóculo em meio EC. Todos esses meios de cultura têm lactose. No caso, o meio EC também. E é um caldo, eu posso usar em caldo também. Ou eu posso usar placa também, meio sólido. O importante é que ele tenha lactose, como todos os outros, mantenha os sais biliares. E, nesse caso, ele vai ser incubado, esse meio de cultura vai ser incubado a 44 graus Celsius. Porque a E. coli, ou os coliformes fecais, são termotolerantes. Os outros micro-organismos não vão crescer a 44 graus Celsius. Os outros coliformes. A Escherichia coli vai. E aí, se eu tiver um resultado positivo aqui, aí eu confirmo que a contaminação por coliformes contém também coliformes fecais. O que a Farmacopeia fez agora com essa última edição? Ela tirou o caldo lactosado do teste presuntivo. Então, o teste presuntivo agora é feito com o caldo lauriltriptose, que já é um meio contendo indicador de pH e lactose, mas também contém o lauriltriptona, só que então eu já excluo desse crescimento as bactérias formadoras de esporo. Se eu tiver, eu já faço uma análise mais direta aqui, mais rápida. Se eu tiver crescimento positivo aqui no caldo lauriltriptose, para fazer a confirmação de coliformes totais, eu já venho direto daquele inóculo para o caldo verde bile verde brilhante. E eu não preciso esperar o crescimento do meio caldo no meio bile para fazer o teste de Escherichia coli. Eu já posso, já a partir do tubo que teve crescimento positivo no caldo lauriltriptose, eu já posso direto vir para o meio EC, incubar a 44 graus e, paralelamente, em 24 horas, eu vou ter tanto o resultado de coliformes totais como de coliformes fecais. Eu não preciso ficar esperando 24 horas o bile verde brilhante crescer para depois checar se tem coliformes fecais. Em 24 horas eu sei o resultado se tem totais e se entre os totais estão presentes os coliformes fecais. Outra coisa que a Farmacopeia mudou agora é que a gente não tem mais três grupos de tubos com 5 tubos cada um e com 3 diferentes diluições. Isso mudou também na Farmacopeia. Eu analiso, eu coleto uma amostra. Deixa eu colocar aqui. Eu coleto uma amostra de 100 ml de água. E dessa amostra eu vou fazer uma série de 5, aí não vão ser tubos, vão ser Erlens. Eu vou fazer uma análise com uma série de 5 Erlens. Ixi, cada Erlen feio. 3, 4, 5 Erlens com 20 ml cada um.
da amostra de água. Então, eu esgoto esse 100 ml de água que eu coletei de amostra. Eu vou usar todo esse 100 ml. E sobre esses 20 de água, eu adiciono 10 ml ou 20 ml do caldo Lauril Triptose. Ou a farmacopeia diz que também eu posso fazer 10, 3, 4. Vou desenhar tubo que é mais fácil, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso fazer 10 tubos, cada um com 10 ml de amostra. E aí a farmacopeia vai me dar uma tabela da quantidade de meio de cultura, que também é o caldo Lauril Triptose. Mas ela vai já me dar uma tabela com a quantidade de meio de cultura que eu vou adicionar e com a concentração certa do Lauril Triptose para ajustar a quantidade de nutrientes. Ou a farmacopeia ainda diz que eu posso fazer a análise diretamente, uma análise só, com os 100 ml de água, direto. E aí ela também traz nessa tabela a quantidade de caldo Lauril Triptose que eu preciso adicionar em 100 ml com a concentração certa dos nutrientes. Mas mesmo continua chamando método de tubos múltiplos, porque eu ainda posso fazer uma série de 5 ou uma série de 10 tubos. A única coisa é que eu vou esgotar na análise, eu vou usar todos os 100 ml que eu coletei como amostra. Tudo bem? E aí, em relação à análise de água, uma forma direta de avaliar de uma só vez se eu tenho contaminação por coliformes e se entre esses coliformes eu tenho a presença de coliformes fecais, Escherichia coli, é a análise é o método utilizando o substrato cromogênico, que é aquele substrato que tem dois substratos cromogênicos, na verdade, são utilizados. Um deles libera o nitrofenol e deixa o meio de cultura amarelado. No caso nosso, pelo que eu verifiquei, ele já está um pouquinho velho, então o tubo ficou amarelado mesmo não tendo crescimento. Vejam que não tem nenhuma turvação do meio de cultura no tubo da nossa amostra coletada da torneira, mas eu tenho turvação do meio de cultura. Olha, ele não está mais translúcido, indica turvação com o controle de E. coli que eu fiz para essa aula. O outro substrato é um glicuronídeo ligado a umbeliferona, que quando o glicuronídeo é consumido pela glicuronidase que tem só na Escherichia coli, ele libera a umbeliferona, e a umbeliferona, sob luz ultravioleta, sob radiação ultravioleta, a umbeliferona emite fluorescência. Então, eu trouxe aqui uma fonte de luz ultravioleta. Vamos ver esse resultado de fluorescência. Eu vou pedir para vocês olharem, principalmente na parte no menisco dos tubos. Então, vejam, aqui eu tenho o controle. Deixa eu tentar aumentar o foco. Assim também dá pra ver, ó. Assim é melhor, gente. Vejam aqui nesse menisco que eu tenho a fluorescência. Estão vendo um anelzinho fino de coloração amarelada?
E eu não vejo esse anelzinho fino de coloração amarelada emitindo fluorescência nesse outro tubo, que é o tubo da amostra da pia. Esse é o controle, esse é a amostra de água da pia. Se eu conseguir virar o tubinho, vai ser mais fácil para vocês verem o menisco. Então, olha só o menisco do controle, como tá emitindo fluorescência. E aqui não. Onde não tem a E. coli, eu não tenho fluorescência. Onde tem a E. coli, eu tenho fluorescência aqui, nessa extremidade. Então, eu já vi o crescimento microbiano pela turvação, tem coliformes, vi fluorescência, confirma então que essa amostra tem, é que é o controle aqui, né? Mas se fosse uma amostra, essa amostra estaria contaminada também por E. coli. E aí, com um inóculo só, 24 horas de incubação apenas, a 37 graus, eu já teria o resultado para coliformes e para coliformes fecais, que é o mais importante. É um método mais caro, mas é um método mais rápido, me dá um resultado mais rápido para liberar essa amostra de água, para poder utilizar essa água. Tudo bem? Vamos tirar qualquer dúvida, que tiver qualquer pergunta, podem fazer ou me mandem algum e-mail.